Foi a primeira vez que casou de a gente, eu ir para um lado, ele ir para o outro, ele pregar no curso de mulheres lá na Vila Matilde, na Talarico. Eu falei, glória a Deus. Eu falei assim para ele, vai com calma com as mulheres. Eu falei, fala devagar, explica, né? Porque você sabe como a gente não entende. Ele, tá bom. Eu falei, eu tô falando, vai com calma. No final, né? Falei, mas vai com calma. Fala pra elas que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou cheirosa, que eu fiquei intercedendo por você, que eu tô de olho. Não dá isso, a gente tem que... Falei, Jesus, o Senhor acompanha. Brincadeira. Está comigo a diaconisa Glória e a irmã Marlene, da Igreja Acolhedora do Amor e Graça. Amém? Em nome de Jesus. Você achou aí? Livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quero esticar um pouquinho, diz assim no 3. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora vem os meus olhos. Se assim te dando glória, aleluias. Eu fui ler desde o início. A gente conhece a história de Jó de ouvir, né? A gente lê, mas a gente gosta mais de ouvir. E aí eu fui ler no início a história dele, onde começa dizendo que ele era um homem de uma cidade chamada Uz. E a Bíblia diz que o próprio Deus testificava sobre Jó. Não era o vizinho, não era a amiga, não era a esposa, era Deus que falava sobre ele. Era Deus que falava que ele era um homem sincero. A minha tradução está sincero, mas algumas traduções está íntegro. Um homem reto, um homem justo, um homem fiel e temente a Deus. E a Bíblia fala lá no começo que ele era um homem que tinha muitas posses, muitos bens. Ele tinha 7.000 gados, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha 10 filhos, ele tinha uma esposa. Jó tinha uma vida estruturada. Ele era crente, servo de Deus, com uma vida estruturada. E a Bíblia também diz que antes dos filhos dele pecar, ele entregava ofertas. Porque vai que um deles só pecasse em pensamento, ou no coração, ou blasfemasse, não precisava nem falar, mas só no coração, ele já tinha uma oferta que ele entregava no altar de Deus. Só que a Bíblia diz que um dia foram se apresentar os filhos de Deus lá para o Senhor, e no meio deles foi Satanás. E aí a gente fica pensando, nossa, como assim, né? Isso nos ensina que tudo está no controle de Deus. Nada foge. O inimigo, ele só pode agir na minha e na tua vida o Senhor permitindo. E é muito interessante, muito lindo a história, porque quando você vai estudar, você vai buscar as pesquisas. Eu achei, claro, porque ele é contemporâneo de Abraão, porque é na mesma época. A mesma época que passa essa situação de Jó, era a mesma época de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu falei, a bispa estava certíssima. E neste tempo, quando os filhos de Deus se apresentaram a ele e Satanás chega, o Senhor testifica de Jó. Ele fala, tá vendo? A minha serva, ela é íntegra, ela é reta, ela se desvia do mal, ela não anda em fofoca, ela não anda em contenda, ela não anda com altivez, não, ela é uma mulher simples, uma mulher humilde. Essa é a minha serva,
trazendo para nós, né? Que ele está falando, esse é o meu servo Jó. E aí Satanás virar para ele e falar também, né, Senhor? Como é fácil adorar assim, tendo tudo. Como é fácil adorar tendo filho, tendo família, tendo mulher, tendo dinheiro, tendo cartão de crédito, tendo Pix para fazer a hora que eu quiser. Porque a Bíblia fala que Jó, ele era um dos maiores do Oriente. Então a fortuna dele era muito grande. Ele tinha coisas que as outras nações não tinham. Ele tinha muitos camelos. 3.000 camelos ele tinha. E os camelos, eles eram usados, né, como transporte. Então, se fosse os dias de hoje, Jó ia ter Porsche, Mercedes, CRV, né? Ia ter estilo, ia ter vários carros na garagem, porque os camelos eram usados para transporte. Ele tinha ovelhas para sacrifício, ele tinha vaca, ele tinha boi. Então ele tinha tudo ali estruturado. E aí o Satanás fala para o Senhor, assim é fácil. Cada dia ele vai com um carro para a igreja. Cada dia ele leva alguém no carro dele diferente. Porque o carro dele uma hora tem 8 lugares, outra hora tem 5 lugares, outra hora tem 7 lugares. Quando ele não quer com um carro pequeno, ele vai com um carro grande para dar carona para os irmãos. Que ele era uma pessoa bondosa. A Bíblia fala que ele tinha muitos servos que trabalhavam para ele. Os servos ficavam dentro da casa dele. Os servos acompanhavam a vida de Jó. Então eles também testificavam que Jó era um homem íntegro e reto. E aí o Senhor fala para ele então, né? Realmente, ele é tudo isso. Mas se você tirar também o que ele tem, ele vai continuar me adorando. Você pode tocar nas finanças dele. Você pode tocar na família dele, porque ele vai continuar me adorando. E aí a Bíblia diz que ele se retira da presença do Senhor. E nos dias comuns de Jó, onde ele estava sacrificando, onde ele estava ofertando, onde os filhos deles estavam banqueteando, acontecem as maiores tragédias. E às vezes na minha e na tua vida, as lutas elas não vão nos avisar. Elas vêm em dias comuns. O que aconteceu na vida da missionária Thalita, na filha dela, foi num dia comum. O que aconteceu na vida da Dorcas foi num dia comum. Se eu perguntar para mim e para você, as lutas piores que você enfrentou na tua vida foram em dias normais, em dias comuns, em dias corriqueiros, em dias que você estava andando para lá e para cá, em dias que você estava ali trabalhando para Deus muitas vezes. Só que no céu havia alguém testificando de mim e de você. Ei, eu quero dizer que o Senhor, Ele testifica pela mim e pela tua vida. Não pense em você que os seus dias corriqueiros, os seus dias normais não têm sido visitados por Deus. Não pense em você que os dias da tua vida, que você acha que não tem acontecido nada, o Senhor não tem te contemplado. Ele tem te contemplado. E tudo que tem te acontecido com formas de adversidade é porque o Senhor está permitindo. É muito louco a gente falar uma coisa dessa. Porque às vezes a gente acha que quando a gente é muito certinho na presença de Deus, como Jó era, a gente acha que não acontece nada de mal, que não tem sofrimento, que não tem nenhum pesar, que se eu sofrer, porque, meu Deus, o Senhor é mau, se eu sofrer, imagina, eu não posso sofrer. Só que a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que Ele permite que o inimigo vá e toque nas áreas primordiais da vida de Jó. E a primeira área que ele toca é na área financeira. Da noite para o dia, vem alguns povos que são os caldeus, saldeus, que são lá da terra. Eu fui pesquisar, eu falei, eu vou, fiz igual a pastora Cris. Deu uma aula aqui sobre Isaías. Tô até com o caderno, daqui a pouco eu esqueço tudo. Vocês não ligam não, é já já. Eu tô tentando manter uma linha, mas já já não dá. Tem que se aguentar. Ai, meu Deus! Sabe por quê? Porque é forte. Porque a gente não quer sofrer, a gente não quer passar dificuldade, a gente não quer, nossa, do ser humano. Mas nós precisamos entender que a nossa vida muitas vezes vai ter altos e baixos, vai. A nossa vida muitas vezes vai ter perca, vai. A nossa vida muitas vezes vai ter dissabores, vai. Mas em nenhum momento o Senhor Ele perde o controle da nossa vida.
Deus da Babilônia vem, leva camelo, leva vaca, leva boi. Os caldeus, que são da rainha de Sabá, os homens ali de Sabá, eles levam tudo, eles saqueiam. E eles matam as ovelhas queimadas. As ovelhas eram para ser feito o quê? Um sacrifício. Como é que Jó fazia sacrifício com os filhos? Ele entregava o quê? As ovelhas. Boi não era usado para sacrifício. Camelo não era, mas as ovelhas eram usadas para sacrifício. Então, a primeira coisa que o inimigo faz, ele corta a adoração de Jó. Ele tira as finanças, porque sem os camelos, sem as ovelhas, ele não conseguia entregar o sacrifício. Ele vai e ele toca na família. Os filhos de Jó eram 10 filhos. Eles estavam na casa de alguém, banqueteando, fazendo comida, fazendo almoço, janta. E de repente, cai algo do céu, cai fogo e mata todos eles. Então, no único dia, Jó perde tudo que ele tinha financeiramente. E ele perde todos os seus filhos. A gente, se perder 10 reais, a gente já está enlouquecida. Perdeu 100 reais, então Jesus não me ama, Deus não me ama. É Deus. Perdeu o celular, eu estou em pecado. Jó perde tudo. Morre os filhos. E aí, num determinado versículo aqui no capítulo 1, no verso 21, ele diz assim: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Jó ele fala essa frase, ele já deve estar caindo no chão, porque é muita dor, é muito desgosto, é muita coisa. Se a gente entrar na história, a gente fala: meu Deus, eu não quero ser provado desse jeito. Eu não quero, Senhor. E a gente já começa a orar. Porque quando eu comecei a ler, Thalita, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não vou aguentar. E a gente não aguenta. Só que a Bíblia fala que o Senhor ele não nos dá aprovação que não seja humana, que nós não possamos suportar. Então, tudo que você e eu temos enfrentado até o dia de hoje é porque nós suportamos. E aí ele cai no chão e ele fala essa frase. E aí a Bíblia diz que vindo de novo. Não estava bom até aí? Fala pra mim, não estava bom? Já não era pra bastar? Já não tinha aprendido se ele tivesse pecado? Né? Não, mas vindo de novo os filhos de Deus se apresentarem para ele. E no meio dos anjos estava lá de novo Satanás. E aí o Senhor fala: viste meu servo Jó, como o coração dele não está nas coisas materiais. Viste que ele perdeu até os filhos, mas ele não blasfemou contra mim. Eu acredito que Satanás se irou naquela hora, porque o intuito dele é que Jó negasse ao Senhor. O intuito do inimigo, quando ele aperta a minha, a tua luta, é que nós negamos o nome de Jesus. O intuito, sabe quando a guerra está travada? Sabe quando a nossa mente está confusa? Sabe quando a gente está meio bagunçada nas ideias? A intenção do inimigo, quando ele planta uma luta dessa em mim e em você, é para que a gente negue o nome do Senhor. E aí ele fala para Deus: pele por pele, eu vou tocar nele, eu vou tocar na saúde dele. E aí eu quero ver se ele não vai blasfemar o Senhor e se ele não vai abandonar a igreja e o ministério. Quero ver se ele não vai entregar o cargo, se ele vai falar: eu não sou mais regente, eu não sou mais irmã, eu não sou mais do Ministério Afave, eu não sou mais da Renascidos, eu não sou mais da Acolhedora, eu não sou mais, eu quero ir embora. Sabe o que ele não vai falar? O Senhor vai falar para ele: pode ir, mas na vida dele você não toca. E Satanás vai de novo, e ele toca na saúde de Jó. E a Bíblia diz que ele começa a ter chagas no corpo. Ele começa a ter situações na vida dele, assim, na saúde dele, que num determinado capítulo aqui, no capítulo 7, fala que o hálito dele fedia. Quando ele falava, porque saiu tumores no corpo todo e na boca também. Então quando ele falasse com alguém dessa distância que eu estou, até na porta, já sentia o hálito dele, porque ele apodreceu em vida. Só que aqui fala que
o Senhor falou assim para Satanás que... E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra como ele, homem sincero. De novo ele fala: sincero e temente a Deus, desvia-te do mal e ainda retém a sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Ou seja, não tinha motivo para você fazer isso com o meu servo. Não haveria motivo, ele não tinha pecado, ele não tinha nenhum agravo na vida dele, porque as pessoas naquela época, elas acreditavam que um sofrimento, se a pessoa sofresse é porque ela estava pecando. E até hoje tem gente assim. Até hoje tem gente achando que quando você está passando por uma prova na tua vida sentimental, na tua vida financeira, fala: Thalita, sei não, hein? Sei não que ela tá vendo no WhatsApp. Sei não o que está acontecendo na vida da bispa. Sei não o que está acontecendo na vida da pastora. Tá meio estranha essa luta aí. Tá sem dinheiro. Não, tá em pecado. Mas o Senhor fala que foi sem causa. Essa enfermidade aí, pecado. E aí Jó é consumido por toda aquela enfermidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jó tinha 4 amigos. Eu achava a vida inteira, vou confessar, que era só 3. Eu jurava que era só 3. É 4 amigos. Eu não sabia. Era 4. Eu falei, cara, era 4. E os amigos dele, passado esse capítulo, onde ele começa a apodrecer em vida, onde a esposa dele olha para ele, não dava para dormir com ele, não dava para deitar com ele, não dava para conversar com ele, falar para ele: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Já que, olha, hoje a gente não tem nada, não tem dinheiro, não posso no cabeleireiro, não posso no salão, meus filhos morreram, por que você já não amaldiçoa e morre também? Ele fala: tu falas como uma louca. E não tem dia que quando a gente passa uma luta, a gente parece que tá meio, né? A gente fala: ai, sai fora, quero nada não, levanta as duas, ai. Aí o Senhor olha assim e fala: dá uma segurada, meu irmão. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: dá uma segurada. Dá uma segurada, não age como doida não. Porque isso é uma intenção maligna. Isso é uma intenção pra gente perder o foco, pra gente perder aquilo que a gente conquistou até hoje. Porque cada uma de nós aqui tem uma caminhada, cada uma de nós aqui tem já experiências com Deus. Nós não somos pessoas que chegamos ontem. Mesmo que você tenha se convertido neste ano talvez, mas você já tem uma caminhada, você já tem uma experiência com Deus. Então todas as suas experiências com o Senhor, o inimigo ele quer provar para você que elas não valeram de nada. Satanás quer provar para você que até hoje tudo que você viveu não valeu de nada. E aí vem os amigos para consolar Jó. Eu pensei na gente. Eu falei: rapaz, é 4, hein? Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Tá certinho. Falei: meu Deus. E vem os amigos dele e começa a falar. Primeiro momento eles vão, chorar, não dá uma palavra, abraça Jó, né? Eles tinham um costume ali, você tinha que jejuar, acho que era 7 dias, para ver se a enfermidade ia embora. Eles tinham rituais para fazer. Então ele falou: então Jó, a gente vai fazer um ritual com você, a gente vai chorar com você, vamos jejuar com você, 7 dias sem beber, sem comer. Passou os 7 dias, a enfermidade de Jó não foi embora. Aí um olhou para o outro e começou a falar: tem alguma coisa errada aí. Um olhou para o outro e começou a dizer: não, Jó, sei não, hein? Sei não, hein, Jó? Começou a dizer: Jó, sei não. O primeiro fala: acho que você adulterou, Jó. Conta. Confessa o pecado para sua mulher. Fala para ela, Jó, ela vai te perdoar. E toda essa sua vida aí que você está vivendo hoje vai ficar melhor, vai voltar. Você vai ter as coisas de novo, você vai trabalhar e você vai conquistar. Vem o segundo e fala: sabe por quê? Você agia como louco. Porque os seus filhos morreram porque, olha, foi melhor para eles. Porque você é uma pessoa louca, Jó. Pelo amor de Deus. Vem o terceiro e fala assim: sabe por que você perdeu as finanças? Porque você lavava dinheiro. Porque você andava envolvido no crime, lavando dinheiro. Por isso que você perdeu tudo, Jó. Tá vendo? Bem feito.
Você guardava dinheiro do crime. Você era arrogante. Você era prepotente. Você era presunçoso. E Jó, ele passa tentando se defender dos amigos. Eu fui lendo. Ele passa do capítulo 7 em diante. Ele passa se defendendo, tentando ajudar, tentando arrumar explicação, tentando falar, não, eu não fiz, não é isso. E quantas vezes nós somos assim? Queremos justificar aquilo que nós estamos passando. Quantas vezes nós queremos uma justificativa para que a gente fala, não, é por isso que eu estou passando essa situação. Ah, é porque eu errei ali. Ah, é porque aquilo ali. É porque aquilo outro ali, aquilo acolá. Só que nós vemos aqui que Jó, ele foi provado sem causa. E tem situações na minha e na tua vida que você está passando e não tem causa. Isso traz um nó na nossa cabeça. Isso traz sensações horrorosas. Tem uma determinada situação que Jó, ele amaldiçoou, no capítulo 3, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou os peitos que deram leite para ele. Ele fala que a madre que ele saiu, que não poderia ter gerado. Ele começa a amaldiçoar a vida dele. De tão dura era a prova que ele estava passando. E quando ele acha que ia haver alguém para ajudar, as pessoas começam a julgar a ele. E quantas vezes acontece isso conosco? Você está passando situações, as pessoas não entendem o processo. E a gente quer explicar o processo. Porque aí sabe o que entra em nós? Um orgulho. Porque a gente quer explicar aquilo que não tem muitas vezes explicação. Durante um determinado tempo da minha vida eu queria explicar coisas que não tinha explicação, pastora Crista. Não havia explicação para aquilo que eu estava vivendo. E eu ficava todos os dias perguntando para o Senhor, por quê? Para quê? Por quê? Para quê? A Bíblia diz que Jó, ele pergunta mais de 16 vezes para o Senhor, por quê? Ele se queixa mais de 34 vezes, se queixando para o Senhor, lamentando e falando, e Deus em silêncio. Foi dito aqui, foi levado para o leito de hospital e Deus em silêncio. Quantas lutas eu e você passamos e o Senhor em silêncio. E a gente quer colocar Deus na parede. É assim ou não é? Estou lidando com mulheres, os homens estão lá fora. Se eles pressionam Deus, imagine nós. A gente fala, o que é, Senhor? O que está acontecendo? O que eu fiz? Eu sou tão boa. Eu sou tão boazinha, eu sou orgulhosa. Eu sou maravilhosa, Deus, eu estou passando por isso. Quantas vezes nas minhas lutas eu falava, Deus, o Senhor não me ama. O Senhor me abandonou. O Senhor me deixou. Olha, a minha amiga é mais abençoada do que eu. Olha a vida financeira dela, já até comprou carro e olha como eu estou. Nós somos assim. Questionamos. E Deus em silêncio com Jó. Deus não falava nada. Um homem que ele fala que é o servo dele. Um homem que ele chama de reto. Um homem que ele chama de íntegro. Aí me vem um negócio na cabeça e fala, meu Deus, esse Jó com todos esses atributos, né? O Senhor provou desse jeito e nós como somos? Fala, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. E aí ele vai ali falando com Deus, falando com os amigos, pressionando. Aquele que ele esperava um abraço, aquele que ele esperava uma ligação, aquele que ele esperava um WhatsApp, estava ali questionando ele, estava ali oprimindo ele. E quantas vezes nós estamos nessa situação? Das pessoas quererem que nós damos uma explicação por aquilo que nós estamos passando e não há explicação. Eu vim te dar uma notícia para você nessa noite. Talvez as situações que você tem enfrentado não há explicação. Talvez a luta dentro da tua casa, a luta com os seus filhos, o Senhor não vai te dar explicação mesmo, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é magnífico, Ele é aquele que tudo faz. E aí quando chega no capítulo 19, abre aí comigo. De tanto ele ouvir, já ouvia as pessoas falando. Teve uma determinada feita que ele fala assim comigo, 19:25. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. Teve um determinado momento que ele fala assim, porque eu sei, vou lendo para enquanto vocês acham, que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele e ainda a minha carne, verei a Deus. Jó começa a entender o processo. Jó
42, ele fala assim que ele conhecia a Deus de ouvir falar. De ouvir falar. Aí eu me pergunto, meu Deus, como que alguém que conhece a Deus de ouvir falar é alguém que Deus fala assim, é o meu servo, é a minha filha. Olha como Deus fala, olha para mim e para você, queridas. Olha como Deus nos vê, não é como nós vemos Ele, é como Ele nos vê. E às vezes nós estamos tão preocupados com a opinião dos outros, nós estamos tão preocupados com o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar. O que importa é que Deus pensa de mim e de você. E Ele fala, o meu servo Jó. Aleluia! E aí quando chega aqui Ele fala, bem, sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. E os questionamentos continuarem. Vem um e fala calamidade, vem outro e fala na cabeça de Jó. Deus fala com ele somente no capítulo 38. E eu falei, meu Deus, coisa linda. E quando Deus fala com Jó, vai lá no 38. É bom pra gente entender. No meu subtítulo tá assim, ó: Deus responde a Jó e mostra a sua grandeza. Deus responde a Jó e mostra a tua grandeza. Quando Jó começa a entender, Senhor, eu não preciso mais de explicação. Senhor, eu não preciso mais que o Senhor fique me explicando o porquê. Seja feita a tua vontade, o meu Redentor vive. Nessa noite o Senhor está esperando isso de mim e de você. Não tem problema nós questionarmos muitas vezes, porque nós somos humanas. Mas chega uma determinada fase que nós precisamos ter uma maturidade espiritual. E aí eu lá em casa falando, Senhor, por que o Senhor deu esse tema para Thalita? Eu falei, eu não sei pregar esse tema. Eu falei, tem misericórdia de mim, por que é para pegar isso? Sabe o que o Senhor falou, pastora Cris? Porque eu quero aprovar caráter. Porque eu quero mudar as minhas filhas de nível. Porque eu preciso que elas entendam que a luta que elas estão enfrentando hoje não quer dizer que elas vão viver isso até a eternidade. Eu estou querendo ensinar para elas que o que elas estão passando hoje não vai ficar perpétuo na vida delas. Tem dia e tem hora para acabar. Tem dia e tem hora para acabar. Tem dia e tem hora. E quando ele responde para Jó, ele fala, Jó, se levanta. Aleluia. Levanta, Jó. E eu fico pensando como ele ia levantar, cheio de chaga. As costelas dele furavam o corpo. Eu não sei quantos quilos ele pesava, mas eu acredito que ele deve ter ficado com uns 20 quilos. Magro. Sucumbido pela enfermidade. E às vezes nós não estamos assim no físico, mas nós estamos assim espiritualmente. Muitas vezes o nosso físico está inteirinho, você está até cheinha, está até, né, com os seus quilinhos a mais, mas o teu interior, a tua alma muitas vezes está fétida. No teu interior, muitas vezes o teu hálito não está bom. Muitas vezes o teu interior está podre. Por quê? Porque as lutas têm trazido dores na tua alma, hein? A luta muitas vezes tem apodrecido você. Só que aí Deus fala para Jó, Jó, se levanta. Jó, cinge os teus lobos, porque eu vou falar contigo e eu vou te responder. Só que Deus não responde aquilo que Jó queria saber. Isso que é interessante. Deus faz muitas perguntas para Jó. Ele começa a falar, Jó, quem fez a chuva? Jó, onde você estava quando eu fiz a fundação da terra? Jó, quem criou o mar? Quem criou o céu? Quem criou a água? Quem criou o filho na barriga da mãe, Jó? Não era isso, né? Eram outras perguntas, mas eu estou conjecturando com a gente, para simplificar, senão a nossa cabeça dá nó. Por isso que eu falei, marido, vai com calma. Não vai com muita teologia, vai no simples. Vai no simples que dá certo. Mulher, vai no simples. Explica 5 vezes que dá certo. Na sexta a gente aprende. E Deus começa a falar com Jó. E pergunta. E Jó, não sei, não tem resposta. Deus, tem resposta. Capítulo 41, ele fala de um peixe, um crocodilo. Que se você for estudar, as escamas dele eram grudadas uma na outra. E os estudiosos dizem que ele é um cativeiro espiritual, um cativeiro do orgulho, chamado Leviatã. É um cativeiro espiritual. E Deus queria mostrar para Jó
que tudo que havia criado, ele pergunta para Jó, no capítulo 41, você consegue pegar esse Leviatã com anzol? Você sabe como é a coraça dele? Você sabe que ele vive na profundidade do mar? E ele começa a falar tudo isso para Jó. E aí nós chegamos no 42, onde Jó, depois de tudo o que ele ouviu de Deus, aí ele fala, bem sei eu que tudo pode. Bem sei eu. Então ele começa a se arrepender. Não é porque ele havia pecado, é porque ele havia duvidado da soberania de Deus. E quantas vezes o inimigo quer fazer eu e você duvidar da soberania de Deus? Ei, mas essa noite você veio aqui para aprender que ele é soberano, ele é majestoso, ele é grandioso na minha e na tua vida. Satanás pode querer nos acusar, pode querer falar, não prega mais não, não vai falar mais de Deus. Cala a tua boca por causa da luta que você está passando. Você está em vergonha, você está em descrédito, não tem mais credibilidade a tua palavra. O Senhor se apresenta para ele e fala, Jó, fui eu que fiz tudo, Jó. Fui eu, Jó. Você não sabe de nada. Fui eu que fiz, fui eu que permiti. Ele fala para ele, eu acredito que de uma maneira que ele entende, porque aí quando ele chega aqui, ele cai em si, ele fala, bem sei eu. Ele fala, Senhor, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, tudo que Jó passou era o quê? Plano de Deus. Fala comigo, plano de Deus. Plano de Deus. Então você vai falar, tudo que eu estou passando é plano de Deus. Fala comigo de novo, tudo que eu estou passando é plano de Deus. Então você vai começar a dizer, bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos seus planos na minha vida, na tua vida, serão frustrados. Nenhum dos planos do Senhor na minha e na tua vida serão frustrados. E aí ele começa a dizer, antes eu ouvia do Senhor, pai, eu ouvia o Senhor na internet, eu ouvia o Senhor no YouTube, eu pegava umas pregação lá nos pregadores que eu gostava, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Ou seja, porque eu tive experiência contigo, Senhor, porque eu fui provado e fui aprovado por ti. Então o Senhor está querendo ensinar para alguém aqui, você pode estar sendo provada, mas você será aprovada. Hoje a prova pode estar batendo na tua porta, mas o Senhor diz assim para alguém, eu te aprovarei, eu te colocarei em bonança, eu te colocarei em lugares altos. Aleluia! Porque quando Jó entende isso, Deus se vira para os amigos dele. Ah, meu Deus, agora estreitou o negócio. Ele se vira para os amigos dele e fala, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero sacrifício, mas eu só vou aceitar das mãos do meu servo Jó, porque vocês falaram de mim o que não era reto. Por isso nós precisamos ter cuidado para julgar as pessoas, amadas. Eu não posso olhar a prova de alguém e medir aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Você não pode olhar a minha vida e medir o que Deus está fazendo na minha vida. É plano dele, ele está trabalhando. Ele age como ele quer, ele dá se ele quiser, ele fecha se ele quiser, ele cura se ele quiser, ele liberta se ele quiser. Quantas pessoas íntegras, retas, morreram, e só por isso Deus não é Deus? Então a gente acha que ele é obrigado a fazer tudo, curar tudo, sarar tudo? Ele faz se ele quiser. Então Jó entende. E aí onde ele fala, eu não conhecia o Senhor, mas agora os meus olhos te veem, agora meus olhos espirituais abriram. Agora, Senhor, eu entendi que tudo isso que eu passei foi porque o Senhor queria me aprovar. Não é porque o Senhor não me amava, não é porque o Senhor queria retirar tudo de mim, porque o Senhor achava eu um homem ganancioso. Porque nos dias de hoje as pessoas querem adorar a Deus quando elas têm. Se elas não tiverem, elas não adoram ao Senhor. É muito difícil. O Senhor queria provar para Satanás que Jó não servia a ele por interesse. Deus queria falar para Satanás, o meu servo não me serve por interesse. O meu servo, ele me serve porque eu sou na vida dele, não porque eu dou para ele. Porque a gente adorar quando a gente tem é muito lindo, é poderoso. Mas e quando a gente não tem? A primeira sensação é de abandono.
A primeira sensação é de rejeição, porque são sentimentos que o inimigo planta dentro de nós. E nós mulheres temos uma mente tão fértil. Nós mulheres, se a amiga não falou com você direito, você já olha e fala, tá com raiva de mim. O marido tá meio estranho, chegou estressado em casa e falou, o que aconteceu? Vou olhar o celular dele pra ver se tem alguma coisa. E às vezes não tem nada, o cara só tá cansado. Eu, quando meu marido chega, eu dou uma medida nele assim, falo, tá tudo bem? Aí na hora que eu falo assim, deixa eu ver, tá tudo jeito que eu deixei. Ele fala com isso. Eu falo, não, eu tenho que ver. Por quê? A nossa cabeça. E aí, Deus tem um encontro com os irmãos, com os amigos de Jó. E aí o Senhor fala para eles, agora vocês vão levantar um altar. Agora vocês vão levantar um altar e eu vou aceitar a oferta que o meu servo Jó entregar. Abre lá no 42 pra gente caminhando pro final. E quando no versículo 10, depois que eles pegaram, eles tomaram bezerro, 7 bezerros, 7 carneiros, e ofereceram o holocausto, e o Senhor só iria aceitar se Jó orasse. Tem coisas que o Senhor só vai aceitar se você orar, minha querida. E não é pra gente se sentir a última bolacha do pacote, não. É pra gente entender que o Senhor olha pra nós, nas nossas falhas, na nossa pequenez. Ele fala, é minha serva. Eu provo ela e ela está entendendo. E mesmo que ela não está entendendo ainda, ela está confiando em mim. O segredo é a gente ainda confiar no Senhor. O segredo é a confiança no Pai. O segredo é entender que Ele trabalha e Ele cumpre os propósitos dEle na minha e na tua vida. E aí quando é no verso 10, diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele o que? Orava pelos seus amigos. Jó, ele foi ferido pelos amigos. Jó, ele foi abandonado pelos amigos. Jó, ele foi rejeitado pelos amigos. E quantas vezes os nossos relacionamentos de amizade, nós somos feridas e a gente não consegue mais se relacionar com ninguém. A gente não consegue mais confiar em ninguém, porque o nosso relacionamento foi cortado, a aliança foi cortada, alguém contou um segredo, alguém falou alguma coisa, e aquilo te fere, e aquilo te magoa de uma maneira que você fala assim, eu não quero ter mais amizade com ninguém, eu não quero mais conversar com ninguém, eu não vou mais contar minha vida para ninguém. Só que Deus está provando para Jó que Ele iria restituí-lo. Mas a primeira restituição seria a autoridade espiritual de Jó. Porque Jó naquela época era como se ele fosse um sacerdote. Não tinha. Então ele que entregava os sacrifícios pelos filhos. Então aqui o Senhor coloca ele de volta na posição de sacerdote. O Senhor coloca de volta. Então a primeira restituição que Deus faz na vida de Jó é a restituição espiritual de Jó. O Senhor quer restituir alguém aqui espiritualmente. O Senhor quer restituir a tua oração na madrugada. O Senhor quer restituir a tua palavra lida todos os dias pela manhã. O Senhor quer trabalhar na tua vida espiritual, porque está muito ruim esse negócio. Ele restitui. Eles erguem o altar, Jó ora. E a Bíblia diz que Deus vira o cativeiro. Deus muda. Deus muda o cativeiro. Automaticamente Jó é curado. Aleluia! Tem cura na minha e na tua vida quando nós entendemos que é sobre o outro, não é sobre nós. Tem cura na minha vida. Tem cura na tua vida nessa noite, mulher. Tem cura na tua alma nessa noite, mulher. Tem cura pra você nessa noite. Você não vai mais andar de acordo com aquilo que fizeram, mas de acordo com aquilo que você é em Deus. Mulheres vão te procurar para você orar por elas e vai falar, é só você orando por mim, Deus mandou você orar. Não é outra, é você que vai orar por mim. E você vai olhar e falar, eu? Ela vai falar, eu, porque o Senhor te ouve. E o Senhor ouve, e é mudado o cativeiro. E Jó, ele é restituído em dobro. Tem restituição para mim e para você em dobro. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Pastor, eu não estou enxergando nada, tá? Eu tô no tempo mais difícil. Eu estou no tempo de me coçar com um caco de telha. Você não está entendendo. Mas eu vim profetizar na tua vida. Haverá restituição. Haverá restauração. Aí sim, as finanças de Jó foram restauradas. Se coloque de pé. Aí sim, o casamento de Jó foi restaurado. Aí sim, a vida dele foi restaurada por completo, porque a Bíblia diz que ele então vieram a ele todos os seus irmãos. Olha o que aconteceu com ele.
As pessoas foram até ele quando o cativeiro dele foi virado e começaram a ofertar na vida dele. Começaram a abençoar ele. E ele começou a ter o dobro dos camelos, o dobro da vaca, o dobro da ovelha, o dobro. Ele tem os filhos de volta, os 10 filhos, todas. E sabe o que aconteceu com Jó? Ele morreu farto de dias. Jó não morreu da enfermidade que ele teve. Jó não morreu das perdas que ele teve. Entenda, eu e você não vamos morrer nessa luta que nós estamos passando. Entenda que há um tempo de restituição para mim e para a tua vida. Entenda que o Senhor ele está trabalhando ao nosso favor. Entenda que o Senhor ele está mudando o meu e o teu caráter. Mas para isso nós precisamos entender que bem sei eu que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Feche seus olhos, por favor. Bem sei eu. Levante as tuas mãos, minha irmã. Não podes nenhum dos seus planos. Tem restituição para você nesta noite. A vontade é tua. Fala para ele que a vontade é dele. Minha vida em tuas mãos está. Oh, meu Deus. Todos os seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Fala bem alto. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra passar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que ele não pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, A vontade é dele. e a minha vida é tua. A vontade é dele. A vontade é dele. A vontade é dele. A vontade é dele. Eu recanta na vassoura. Levanta na vassoura. Anda na vassoura. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passar esperar, Ele está contigo. eu estarei Ele tá contigo. contigo. Ele está Quando contigo. passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não é abandonada. Eu estou Não é contigo. rejeitada. Não é. E se teu barco parecer que vai naufragar, Não parece. Não parece. não parece fraca, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dando no tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pega na mão da irmã que está do seu lado aí. Aí eu fui entender que o último amigo de Jó, o mais novo, ele fala, ele não acusa Jó. Mas ele fala, olha, eu acredito que é Deus trabalhando aí na tua vida. Eu acredito que é o Senhor agindo, então você vai
vai ser esse amigo de Jó mais novo aí, pegando na mão da tua irmã. Segura bem forte na mão dela, você não vai precisar falar nada pra ela. Ela vai entender que você está com ela. Ela vai entender. Ela vai entender que você está com ela sem você falar nada para ela. Ela vai entender que você compreende ela, que você não está julgando ela, que você não está medindo ela, que você não está medindo a espiritualidade dela, que você não está medindo se ela tem, se ela não tem. Não, não, não. Você vai fazer uma aliança com alguém agora. E você vai apertar a mão dela bem forte. Mesmo que você